Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz, dá um glória. Nós é um prazer estar aqui pela primeira vez. Que Deus nos traga da próxima vez ainda mais aqui. Mas eu estou com a missão de pregar a verdade aqui hoje. Quem quer ouvir a verdade diz amém. Então eu quero que vocês peguem a vossa Bíblia no livro de Romanos 8. Vamos ler o primeiro versículo. Romanos 8, no primeiro versículo. Amém. É um prazer receber todos vocês aqui. Deus abençoe e que Deus venha trazer mais almas para essa obra. Amém. O pastor aqui está precisando de pessoas para ajudar. Estamos numa missão, né? Uma viagem longa. Vamos descendo aí para Minas Gerais aí até chegar na divisa do Espírito Santo lá, pregando a doutrina do Senhor. Amém? Vamos lá, quem achou diz amém. Romanos 8, apenas o primeiro versículo. Olha só o que diz aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá certo aí? Tá escrito de jeito aí, tá? É bom, né? Fala assim comigo assim, levanta a tua mão e fala: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina, o teu ensinamento em mim. Assenta e glorifica a Cristo, Ele merece. Irmãos, eu quero falar mais uma vez sobre essa palavra maravilhosa, porque hoje se ensina que tem que aceitar Jesus. Só aceitar Jesus? Nós temos que aceitar a Jesus e obedecer a palavra de Jesus. Porque tem gente que fala assim: olha, não tem mais condenação se você aceitar a Cristo. Mas só aceitar a Cristo é o primeiro passo. Depois é obedecer às palavras de Cristo. Eu quero contar a história de um homem chamado Pedro. Pedro dava trabalho. Quem conhece a história de Pedro diz amém. Mas Pedro, Deus tinha uma obra por intermédio de Pedro, primeiro pastor ali do Novo Testamento, ali em Cristo, a conduzir o rebanho do Senhor. Mas Pedro era rebelde, muito rebelde. Pedro, quando Jesus foi preso, ele pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Foi Pedro que cortou. Aí você fala: pastor, mas na Bíblia não fala o nome, dependendo do evangelho, fala assim. Então Pedro que cortou a orelha ali do servo do sumo sacerdote. E o que Jesus falou para ele? Quem com ferro fere, com ferro será? Então Pedro era rebelde ou não era? Era muito rebelde o homem. Mas pastor, mas só está falando mal de Pedro? Não, irmão, estou falando que a Bíblia diz que Pedro era. Pedro era rebelde. Depois que Jesus foi preso, quem negou Jesus? Pedro. Mas pastor, Pedro era custoso mesmo. Por que o senhor está falando de Pedro? Vamos chegar lá. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus ele ficou um tempo instruindo os discípulos. Ele foi a instruir os discípulos, estavam no barco. De repente, quem pula na água nu para esconder a nudez do Cristo, nosso dia Senhor? Pedro de novo. O homem que estava rebelde, não é? Por que Pedro estava rebelde? Ele andava segundo a carne. Olha só, isso aqui é Jesus, ó. Pedro, ele andava com Jesus assim, agarrado com Jesus, sabia? A Bíblia diz que ele era o mais achegado a Jesus. Então quer dizer, Pedro andava beijando Jesus, abraçado com Jesus, mas não era convertido às palavras de Jesus. Então Pedro, ele conheceu o mestre, andou com o mestre, mas não tinha se convertido à palavra do mestre. Em outras palavras, Pedro não andava segundo o Espírito, mas segundo a carne. Pastor, mas quando Jesus pergunta: Pedro, quem ele diz que eu sou? Ah, diz que o senhor é profeta, isso, é aquilo, é Elias. E quem você diz que eu sou? O senhor és o Filho de Deus. Ele falou pelo Espírito, porque o Espírito falou na boca dele por frações de segundos, mas ele não se convertia ao Espírito, não se convertia à palavra de Jesus. Mas Deus tinha uma obra muito grande por intermédio de Pedro, primeiro pastor. No Novo Testamento, o homem que ia conduzir as ovelhas, em nome de Jesus. Pastor, mas como é que fica a história de Pedro? Olha, Pedro se converteu.
Pedro um dia ele parou e pensou e meditou: Deus tem uma obra por meu intermédio, vou deixar de ser rebelde, vou deixar de ser brigão. Porque Pedro, quando Jesus foi preso, ele já pegou logo a espada e já cortou logo a orelha. Então Pedro faltava um pouquinho para se converter, porque ele tinha conhecimento, Bíblia, ele tinha intimidade com Cristo, ou seja, ele andava com Jesus ali, mas ele não tinha se convertido. As palavras de Jesus têm uma diferença. Essa noite Jesus me trouxe aqui, guiado pelo Espírito, para dizer para você: seja convertido como Pedro foi lá na frente. Deus tem obra na tua vida. Deus te chamou para você ser um pregador, ser um missionário, missionária. Todo mundo é chamado, mas poucos são escolhidos. E Pedro cansou de ser rebelde. Pedro cansou de andar seminu, de falar besteira. E um dia ele parou e refletiu por tudo que Jesus passou por ele, e ele se converteu às palavras de Jesus. Se tornou um grande homem de Deus. Depois que Pedro se converte, a sua sombra fazia milagre. Depois que Pedro se converte, uma pregação, se converteram 5.000 pessoas. Pela palavra de Deus, por intermédio de Pedro. A Bíblia diz que Pedro não sabia ler nem escrever. Não sabia ler, não sabia escrever. E um dia os fariseus foram conversar com ele, e de repente eles param um pouquinho e começam a conversar com Pedro, e Pedro fala tudo bonitinho, tudo letrado, tudo nos acentos. Tão bonito, mas Pedro está falando bonito por quê? De repente Pedro sabia tudo das escrituras sagradas, e um disse: esse aí não é Pedro? Aquele que não sabe ler nem escrever, pescador, ignorante, analfabeto. O que aconteceu com ele? Ele disse: o Espírito da sabedoria, aquele mesmo que estava em Cristo, está sobre mim. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia diz aqui em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para andar segundo o Espírito, você tem que mudar as vestes. Para andar segundo o Espírito, você não pode se maquiar, porque é segundo o Espírito, não a carne. Pastor, pera um pouquinho. Mas a minha religião permite, a minha igreja permite, mas a Bíblia condena. Eu quero que você entenda que Pedro, ele demorou muito tempo para entender essa mensagem, essa palavra, esse ensinamento. Pedro foi uma pessoa que demorou a se converter, mas um dia ele resolveu dar ouvido à palavra do Senhor. Eis aqui a palavra, eis aqui a Bíblia. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que ela é doutrina de Gênesis, Apocalipse, ela é regra, ela é ensinamento. Não é a minha palavra, mas é de Deus que te converte. Você tem que entender que a Bíblia existe regras para ir para o céu. E Pedro demorou para entender isso aqui. Olha, Pedro foi cabeça dura demais, mas um dia ele entendeu que as palavras do Senhor são palavras de salvação. Aqui é o mapa que te conduz para a glória. Aqui é o mapa que te conduz para o céu. Então eu quero que você entenda e compreenda que as igrejas no Brasil e no mundo, todas no princípio tinham doutrina e ensinamento, e agora se corrompeu. Os bons costumes têm se acabado, mas a Bíblia continua sendo a mesma. E Cristo zela dessa palavra para que se cumpra noite e dia. Bate palma. Portanto, agora, nenhuma condenação há. O que alguns falam? Você aceitou Jesus, não tem condenação para você. Espera aí, irmão. Mas está falando para você andar segundo ao Espírito. Andar segundo ao Espírito é beber? É carne pura. É dançar o forró? Carne pura. É andar mostrando as vergonhas? Não é segundo ao Espírito. Andar segundo ao Espírito, irmão, é vestir-se bem composto. É fugir das palavras torpes, que é gíria, palavrões. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você compreenda que o nosso Deus não mudou. Aqui no versículo 9,
Está dizendo aqui, espera um pouquinho que isso aqui é meio pequeno. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que você tem o Espírito de Deus na tua vida e tem certeza? É falar em língua e pular igual pipoca? Não, é resistir o pecado, é obedecer a sã doutrina. Pode bater palma. É resistir o pecado. A pessoa que resiste o pecado, ele tem na sua vida o Espírito de Deus. A pessoa que realmente tem o Espírito de Deus na tua vida, irmão, ele consegue se esquivar do pecado. Então eu quero que você compreenda essa noite que você tem que estar no Espírito. Você tem que estar vigiando e esperando que Jesus venha te buscar. Pastor, mas eu sou jovem, pastor, mas Jesus vai demorar. Quantos Jesus voltou para ele que morreram ontem, hoje, ou vão morrer amanhã? Você tem uma alma. Essa alma, você vai ter que prestar conta dela, cara, com Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A vontade da tua alma é que você vá morar com Deus, mas a vontade da tua carne é que você se incline mais ao pecado. É uma luta. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra a seta do mal. Então é muita luta, pastor, e só Jesus na nossa vida vence tudo. Então eu quero que você entenda, irmão, mesmo que o pastor corrompa, mesmo que a igreja corrompa, Deus é imutável. Ele diz que homem não põe veste de mulher, nem mulher veste de homem. Jesus que diz que o homem é desonroso para ele ter o cabelo crescido. Já viu os irmãos cabeludos? Ele de conta encontra uns aí. Graça e paz, pastor Eduardo. Graça e paz, eu fico olhando, Jesus segura minha língua. Ah, mas Jesus era cabeludo, pastor. Quem te falou isso? Quem mentiu para você? Foi a igreja da idolatria que mentiu para você. Na verdade, Jesus não era assim segundo a Bíblia. Não é assim que a Bíblia ensina. Porque se a Bíblia diz que é desonroso para o homem ser cabeludo, então o homem não era. Se é desonroso, Jesus não era cabeludo e ponto final. Ô Jesus, será que ele tirou isso aí? Aboliu isso aí? Não, a palavra de Deus ela não muda. Assim como diz que a mulher não pode cortar o cabelo, é a Bíblia que diz. É dado em lugar de que, igreja? Será que o homem pode divorciar e casar de novo, igreja? Só se tiver segundo a carne. Se ele tiver segundo o Espírito, mesmo que ele fica só, ele vai ficar com Jesus. Mas tem gente dizendo, pastor, eu vou me casar de novo. O pastor pode casar de novo, porque diz a Bíblia, não é bom que o homem viva só, mas é para o solteiro. É para o solteiro que está dizendo, o homem está ligado à mulher até que a morte o separe. E aquela pessoa que diz ao contrário, que diz a Bíblia, porque ele está na carne. Está na carne. Não está no Espírito não, porque a Bíblia diz assim. Nós temos que viver essa palavra. Eu acho bonito quando eu vejo uma pessoa na situação dessa dizer, eu sei que eu estou errado, mas não é tão difícil ouvir isso, né? Tão difícil falar, não, pastor, eu sei que eu estou errado, porque a Bíblia diz. Na verdade as pessoas dizem, não, meu pastor diz que pode. Quem tem mais poder? O pastor ou a Bíblia? A Bíblia é poderosa, porque aqui é a palavra do mestre. Voltando para o nosso irmão Pedrão, que depois Pedro se converteu às palavras de Jesus. De acordo com a história, né? Agora vamos falar sobre o historiador. Eles que dizem, Pedro morreu queimado, de cabeça para baixo, glorificando ao Deus vivo. Porque quando pegaram o Pedro para matar ele já estava cheio do Espírito de Deus, já estava idoso, pregando doutrina para lá e para cá, falando de Jesus para lá e para cá. Aí pegaram ele e falaram, vamos crucificar ele para morrer. Ele falou, opa, não quero morrer crucificado, não sou digno de morrer como meu mestre. Olha a diferença. Primeiro Pedro estava na carne, negou Jesus, cortou a orelha. Agora um pouquinho mais na frente, Pedro ele se converte e diz, eu não sou digno de morrer crucificado igual o meu mestre. Glória a Deus. Então olha a diferença do homem quando está na carne e depois quando ele está no Espírito. Olha a diferença. Totalmente mudado,
convencido de largar e largou os seus pecados pelo Espírito. Às vezes você fala assim: eu acho que o pastor está certo, mas eu acho que não condena a minha alma. Eu tenho uma televisão. Contar uma mentira. Aí de repente você fica assim: não, mas eu acho que é pecado ali a carne e o Espírito. Aquela grande luta, mas a decisão é sua. Você decide ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você para um pouquinho e pensa como era os costumes das igrejas antigas. O que aconteceu, irmão? Estava no Espírito e hoje anda na carne. Essa é bem a verdade. Será que a igreja de Deus se mistura com a política? Não. Se a igreja de Deus está no Espírito, ela não se mistura com a política, não. Pastor, mas nós temos que pôr um candidato, o candidato lá, né? É candidato mesmo. Tem que pôr um homem de Deus, irmão. Para com isso. A nossa missão é pregar a palavra de Deus. A nossa missão é ganhar as almas para Jesus. O mundo jaz do maligno. O mundo está sendo preparado para o diabo reinar. Quem prepara? Os políticos. Eles que preparam com as leis lá. Então eu quero que você compreenda, irmãos, que Jesus não mudou e nem vai mudar. Se você fazer assim, olha, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espera aí, você está em Cristo Jesus? E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você vai lá e diz assim: pastor, eu era crente. Às vezes tem algum ouvinte me ouvindo aqui. Eu era crente, mas eu desviei, eu tenho uma desculpa. Aí minha igreja corrompeu. Um pastor me xingou. A pastora me deu uma rasteira. Cara, eu tenho uma desculpa. Olha só o que diz aqui no versículo 39: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então essa aqui eu vou dizer para aquele que se corrompeu, ou aquele que se desviou-se: a palavra de Deus, a santa doutrina não mudou. Aí tem pessoa que aprendeu correto, mas deixou a verdade para trás. Não mudou não, igreja, é a mesma coisa. Deus não mudou e nem nunca vai mudar. As pessoas é que mudam, as pessoas que se corrompem, as pessoas é que estão às vezes tirando palavras da Bíblia. Existe Bíblia, irmão, que esse pedacinho que eu li aqui em Romanos 8, primeiro versículo, aqui só fala assim: portanto, agora não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O resto eles pulou. Por que isso? Por que estão fazendo isso? Para tentar te enganar, para achar que é só se levantar a mão: eu vou aceitar Jesus, mas eu não vou mudar, vou continuar fumando, roubando, mentindo, namorando, traindo. Tem gente que pensa assim: não, é só aceitar Jesus e acabou. Porque eu aprendi assim com meu pastor. Irmãos, para um pouquinho e pensa: sem santificação ninguém verá Deus. Que santificação é essa? Corpo, alma e espírito. É ser crente por dentro e por fora, em toda a sua maneira de viver. Então o negócio está ficando esquisito. Eu costumo dizer na linguagem goiana: o trem está esquisito. Por quê? Porque hoje, irmão, o evangelho cresceu muito no Brasil. É o maior país pentecostal do mundo. Mas tem tanta falsificação da palavra, tem tanta mentira. O negócio está ficando cada dia mais preocupante, irmãos. É pessoas que se dizem evangélicas, mas não obedecem à Bíblia. Para um pouquinho, diz a Bíblia: e erra o homem por não examinar a Escritura Sagrada. Vamos ler Bíblia, vamos analisar a Bíblia, porque ela é o mapa que nos leva para o céu. Aleluia! Então, irmão, não tem condenação na tua alma se você anda segundo o Espírito. Mas o crente que está pronto para brigar igual o Pedro era: vou pegar meu facão. O baiano gosta de pegar um facão, né? Vamos pegar o facão, pegar um porrete, vai no braço mesmo. Será que vai ser salvo, igreja? Olha o exemplo de Pedro aqui, igreja. Era brabo demais, quase que ele perde o trem da salvação. Pastor, mas se por acaso Pedro continuasse na carne, o que seria feito da igreja? Deus levanta outro.
Deus joga ele para o canto e levanta outro e coloca. Deus tem um seu chamado para você. Deus tem uma obra para o teu intermédio. Se você andar na santa doutrina do alto, Deus vai executar esse projeto na tua vida. Mas se você simplesmente quiser andar na carne, Ele prepara um e coloca no teu lugar. Não pensa você que você vai fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não. Não é assim não, igreja. A obra de Deus é algo muito sério. A obra de Deus é um negócio muito sério. E Deus não deixa você fazer a obra de qualquer maneira, não. Tem que ter palavra, tem que ter obediência, tem que ter intimidade com o mestre. Isso depende mais de você do que do próprio Deus, porque Deus não é invasor. Ele convence pelo Espírito. Às vezes você está sendo perseguido na tua igreja porque você guarda a doutrina. Ô pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Os irmãos fazem rodinha e fazem um churrasco que não me chama. Os irmãos não querem subir no monte mais comigo, porque eu não aceito subir no monte de pessoas pintadas, mentindo de qualquer maneira. É assim. Eu estou sendo excluído da igreja. Eu estou sendo excluído da roda dos irmãos. Eles falam que eu estou doido, que eu sou um crente quadrado, um crente antigo, não precisa mais disso, tudo isso. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Em outras palavras, somos perseguidos porque amamos Jesus e abraçamos a verdade de Jesus e andamos com ela. É assim que funciona, irmão. Somos discriminados, sim. Somos perseguidos, sim. Mas Jesus falou que isso ia ser possível, ia ser comum para aquele que guarda a verdade como ela é. Aleluia. Vem, igreja. Guarda a sã doutrina, irmão. Dê ouvido ao Espírito de Deus. Dê ouvido a esse Espírito que Ele está te conduzindo para a glória celestial. Ele está tentando fazer com que você larga tudo que é carnal e ande no Espírito, ande na luz. Pedro, mais uma vez Pedro, né? Hoje Pedro é a inspiração aqui hoje. Mas quando Pedro andava ainda na carne, andava no bife, andava dando trabalho, Jesus pregava a doutrina. Olha, o pessoal começou a sair, ficou só Pedro e um bolinho de gente. Aí Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, o senhor prega duro demais. O povo foi embora. Jesus olha para Pedro e diz: vai com eles também, Pedro. Pedro diz: não, Senhor, eu vou ficar com o Senhor, porque o Senhor tem palavra de salvação. Então Pedro não oscilava. Ele concordava com Jesus, mas não obedecia a Jesus. Ele sabia aquela palavra de salvação, que os sinais que era manifesto era Deus, mas Pedro oscilava porque a carne falava mais alto na vida dele e era mais fácil fazer a vontade da carne. Mas um dia ele resolveu dar ouvido ao Espírito. Dê ouvido ao Espírito hoje. O que é pecado, joga fora. O que contradiz o Evangelho, joga fora. E ande de mão dadas com Jesus, como Enoque andou. Anda abraçado com Jesus e diz: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Diz para mim, mostra para mim, usa um profeta, me esclarece a minha mente na Bíblia, porque hoje eu vou andar segundo o Espírito. Aleluia. Quem compreende essa palavra diz amém. Fala assim: Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Pode bater palma na glória a Deus.